Olá, olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clama no Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clama no Deserto e a mais um quadro, né? Jovem Sois Forte, onde estaremos aqui, lembrando o tema central, que trata da exortação, do arrependimento e a esperança. Foram aí tripé, né, do ministério profético de Jeremias para com as duas tribos, né, Judá, que era Judá e Benjamim. O tema oportuno é a lição número 12, que tem como título O Ministério de Jeremias, depois da queda de Jerusalém. Vemos aí ao fundo a cidade aí sendo destruída, né? Ele escolheu permanecer em Jerusalém e foi liberto ali pelos os comandados ali, os príncipes enviados por Nabucodonosor diante desse domínio e dessa última investida, onde foram destruídos os muros, o templo, e foram levados a terceira leva, né, de cativos para a Babilônia. E nessa oportunidade, Jeremias ele teve a opção de escolher e ele preferiu ficar aí em Jerusalém. Então, essa imagem trata bem vivo, né, de forma vivida, né, vívida ou clara, essa condição que Jeremias se encontrava e o que fazer, o que é que ele fez, o que aconteceu com o ministério de Jeremias depois da queda. Esse é o conteúdo que estaremos conhecendo. Antes disso, estaremos fazendo uma oração. Tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, também nós estejamos juntos. Queremos pedir, Senhor, a tua bênção mais uma vez durante esse período em que aqui estaremos conhecendo aí a realidade, né, da continuação do ministério de Jeremias, ainda que depois da queda de Jerusalém. Nos dá, Senhor, esta graça de, durante esse período, estarmos aqui sendo ministrados por Ti, Senhor, pelo Teu Santo Espírito em nossas vidas, juntamente com todos quanto aqui vão estar junto conosco. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa é a penúltima lição, né? Estou abrindo aqui a Bíblia. Essa é a penúltima lição, né, desse quarto trimestre. Logo estaremos aí conhecendo a última lição e depois somente no próximo ano, né, se assim o Senhor permitir, se eu não vier antes disso, estaremos conhecendo um outro trimestre, uma outra temática. Se eu não estiver equivocado, vai tratar aí da questão da Trindade, né? Doutrina da Trindade. Então nós vamos aqui estar
Abrindo o PowerPoint. Deixa eu abrir também aqui, né? Estou aqui acompanhando junto com vocês o conteúdo, tá bom? O texto principal diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, Deus deixou claro para Jeremias que não só o seu ministério, mas tudo quanto ele ia usar Jeremias a alertar o povo de Judá durante seu ministério, e por ele não dar ouvido, por certo, o cativeiro ele ia acontecer. Aqui estamos diante do início do ministério de Jeremias. Resumo da lição diz: a destruição de Jerusalém, que foi a lição anterior que nós vimos, e o cativeiro babilônico não pararam. O profeta Jeremias, que continuou a anunciar a mensagem de arrependimento. Isso nos fala, amados, de não desistirmos frente à vocação que o Senhor tem nos concedido. Há muitos, por certo, que somos testemunha de que ouviram a mensagem da palavra de Deus, de que receberam o start e o alerta de Deus para o arrependimento, para se voltar para Deus. Porém, infelizmente, para nossa tristeza, passamos a contemplar muito desse contingente a partir dessa vida e pelo testemunho de como viviam, ainda permanecendo no pecado, passaram a deixar esta vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia, não daqueles que foram sobre o estado de condenação, porque para este amado e querido jovem não há mais solução. Mas, oxalá que muitos que ainda se encontram sobre uma condição de condenação possam ser tocados, iluminados e ser o objeto da misericórdia de Deus para que venha tomar esta decisão. Tem um estudo, dentro da teologia que fala das duas graças. Existe a graça de Deus no contexto geral, em que ele lança luz a todos na questão da compreensão da vontade de Deus, da sua condição e da necessidade do arrependimento. Porém, ela pode ser rejeitada. Muitos podem deixar passar de largo essa oportunidade e permanecer na dureza dos seus corações. Um que nós podemos testemunhar à luz das Escrituras é o caso do texto que o Senhor Jesus desvenda aí a eternidade, e ele fala aí de dois destinos de duas pessoas. Uma era o Lázaro e outra era o rico, que nem nome Deus ele tinha dignidade de ser ministrado ou revelado nas Escrituras. Mas trata dessa pessoa falando justamente e apontando para a sua condição espiritual, que era a condição de orgulho. A palavra rico, dependendo do contexto na Escritura, personifica o orgulho, a soberba, a jactância, a rebeldia. E a Bíblia diz que no mesmo dia morreram Lázaro, e disse que ele foi recebido por um séquito angelical que o levaram até o seio de Abraão. Já no que diz respeito ao rico, diz que ele morreu também e foi sepultado. Essa expressão "foi sepultado" traz luz aí, em figura das consequências de todos quanto acabam por morrer sob a condição de pecado e condenatória. E esta escritura diz que este homem, ele, ao abrir os olhos, se encontrava em um tormento, em um grande tormento, em meio a chamas que ardiam agora sobre a realidade do sofrimento eterno para todos quanto permanecerem nessa condição. Então isso é um fato à luz das Escrituras. E ele
ainda buscou de qualquer maneira negociar ali naquela condição, ainda que foi frustrada a sua negociação frente ao pai Abraão, que ele chamava, que na verdade não era o pai dele. Se fosse, ele estaria junto com Lázaro. E diz as escrituras que Abraão disse para ele que eles tinham, né, os seus 5 irmãos, tinham Moisés e os profetas. Ali, Abraão estava fazendo referência a Abraão, que era ali a representação da figura divina, Deus, né? Representava Deus ali. Estava deixando claro para ele que ele tinha as escrituras. Então, meu amado e querido ouvinte, jovem, você que nos ouve, hoje, se tem algo com mais facilidade para ter acesso à escritura, a algo, é a escritura. A escritura é hoje, esse tempo presente, frente ao avanço tecnológico. Por quê? Porque você pode gratuitamente, sem qualquer custo, baixar um aplicativo, uma Bíblia, no seu celular, e para tomar posse, né, do conhecimento das escrituras. E por certo temos certeza de que o Senhor, ele há de falar com você. E a palavra não é outra coisa não ser Deus em busca de mim e de você. É Deus buscando trazer o homem ao arrependimento e à condição, né, através da fé no Senhor Jesus, a uma condição de relacionamento, tanto temporal como atemporal, a partir deste momento, como foi o caso de Lázaro. Lázaro, ainda que vivia, caro jovem e ouvinte da palavra de Deus, numa condição precária, ele tinha algo que era precioso e inegociável em sua vida, que era a sua fé no Senhor Jesus. Sua fé em Deus, é claro, no momento. E ali, a sua recompensa, dado os méritos que ele tinha, que era somente a misericórdia de Deus, ele teve ali, após a sua morte, uma recepção angelical, e foi para os braços de Abraão, que representa descanso, que representa, né, qualquer tipo de agrura, dado que tão comum, né, ao tempo presente em que vivemos. A palavra do Senhor diz que este mundo, né, ele geme, né, pela expectativa dos filhos de Deus. Então, que nós possamos entender que, embora Jerusalém foi destruída, Jeremias não desanimou quanto ao seu ministério. Ele teve o seu momento, né, frente à sua empatia, não por um peso de frustração na questão do ministério profético, mas uma tristeza em vista da dureza do coração dos seus compatriotas. Fato este revelado, né, nas lamentações de Jeremias. Vamos prosseguir. Porém, ele continuou, né, ainda profetizando, mesmo após Israel, Judá, né, ser cativo à Babilônia. Texto bíblico, Jeremias 43, 1-4 diz: sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaias, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor, o nosso Deus, não te enviou a dizer: não entrei no Egito, para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para que nos entregar na mão dos caldeus, para ele nos matarem, ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo, toda a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Aqui esse episódio, né, esse contexto, fala justamente após a queda de Jerusalém. Este homem, né, consultou Jeremias, né, tanto Azarias como Joanã, filho de Careá, para que ele perguntasse ao Senhor se eles ficariam ainda em Jerusalém, em meio aos destroços, e buscar ali
reedificar ali, né, a sua vida ali, em meio àquelas condição que se encontrava em Jerusalém, ou deveria ir para o Egito. E a palavra do Senhor diz que Jeremias recebeu de Deus a resposta. Só que ao Jeremias dar a resposta para estes líderes, que era de momento ali, que estavam sob o comando dos que sobraram ali, os mais pobres, ele não ouviram Jeremias. Isso aqui, esse texto evidencia justamente essa questão, em resposta ao tema. O que aconteceu com Jeremias depois da queda de Jerusalém. O que aconteceu é que ele continuou sendo o profeta do Senhor. E observe agora a mudança da condição. Deus falou para Jeremias que era para eles ficarem em Jerusalém, porque agora eles não sofreriam mais qualquer questão de invasão. Deus o protegeria se assim eles fizessem. Porém, se eles fossem para o Egito, com certeza eles sofreriam o dano dessa desobediência, e foi justamente isso o que aconteceu. Jeremias sofreu em sua trajetória, mas permaneceu fiel em sua missão, servindo de modelo. A lição deste domingo mostra a libertação definitiva do profeta. O triste estado de alguns judeus que, mesmo depois da destruição de Jerusalém, desonraram a Deus. Veremos também a fidelidade e a perseverança de Jeremias em seu ministério. A libertação de Jeremias. Compreendendo o texto, os primeiros 6 versículos de Jeremias, do capítulo 40, conclui a seção que informa a respeito da libertação do profeta e mostra a desobediência de uma parte do povo que decidiu ir para o Egito. A sequência do ministério de Jeremias e a dureza do coração de parte desse povo de Judá são bem compreendidas à luz da libertação do profeta. Nebuzaradã era o capitão da guarda do exército de Babilônia. Ele chegou a Jerusalém um mês após a sua queda para concluir a destruição e liderar a condução dos últimos prisioneiros, ao cativeiro. Onde outro nome que aparece é o de Gedalias, escolhido para governar Judá como representante de Nabucodonosor. Seu avô, Safã, foi secretário de Josias e atuou diretamente na leitura do livro por ocasião do reavivamento de seus dias. Já seu pai, Aicão, foi amigo de Jeremias. A libertação definitiva de Jeremias. Por ordem de Nabucodonosor, Jeremias deveria ser liberto e receber o bom tratamento dos babilônios. Entretanto, por razões desconhecidas, ele é visto atado com cadeias no meio de todos os cativeiros de Jerusalém, com os demais em Ramá, pronto para ser levado para a Babilônia. Nebuzaradã foi o responsável pela libertação de Jeremias e por 2 vezes libertou o profeta. Deixa eu só ver aqui o negócio. A segunda libertação do profeta foi definitiva e Nebuzaradã reconheceu o cumprimento da mensagem de Jeremias acerca de Judá e a soberania de Deus e rememorou o teor da profecia. Liberto, Jeremias pôde escolher entre ficar com o povo em Judá ou ir para a Babilônia e juntar-se aos que lá estavam, ainda que essa condição estava dentro da vontade de Deus com respeito ao propósito dos 70 anos em que a terra precisaria descansar. A libertação definitiva de Jeremias confirma que o povo de Judá estava dividido entre os que tinham sido levados para a Babilônia e os que tinham sido deixados em sua terra, impondo a necessidade de uma atenção especial. O futuro do povo. Por cerca de 46 anos, Jeremias advertiu Judá principalmente sobre a necessidade da obediência a Deus. Isso reflete a realidade e a pergunta que não quer se calar. Qual a idade que você tem, caro jovem? Qual a idade que você tem, você que nos ouve? O que representa essa questão? Jeremias ficou 46 anos falando com o povo e não deram ouvido, senão as exceções a quais fizemos menções, que foi Ezequiel, alguns do povo, também Daniel, seus amigos, tinham esse remanescente aí.
Porém, o que fica aqui é que Deus falou 46 anos com aquele povo. Então, independente da idade e do quanto tempo Deus tem falado, o que Deus espera é uma decisão frente à realidade de que, se permanecemos sobre essa condição, o pecado ele não tem data de validade, como costumo dizer, ou como, na verdade, como a Escritura nos mostra. Mas o juízo chegará, as consequências serão um fato em nossas vidas, porque o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo quanto aquilo que semearmos, por certo haveremos de colher. Então é uma advertência no Novo Testamento, que nós já vemos isso antecipadamente, né, pelo Velho Testamento, essa realidade acontecer na vida de profetas, na vida de reis, sacerdotes, como também a própria nação. A invasão e destruição de Jerusalém, que resultou no cativeiro babilônico do judeu, dividiu o povo entre... O livro de Jeremias retrata a desobediência dos que não foram levados para a Babilônia, do mal que fizeram a Gedalias e a insana decisão de ir para o Egito, atraindo o juízo divino sobre si. Este foi o futuro desse grupo, quanto o povo do futuro pelo qual a restauração viria e o plano de Deus continuaria. Foi formado por aqueles que estavam no cativeiro da Babilônia. Esse ponto ele revela também outra verdade, que é não aceitarmos, não sermos humildes com respeito ao sofrimento em que passamos por conta da nossa vida de pecado. Dado a situação caótica em que o povo ficou em Jerusalém, eles decidiram ir para o Egito. Ir para o Egito simboliza aqui, como em alguns pontos, de acordo com o seu contexto, o mundo. Voltar a uma vida mundana. Voltar a uma vida pregressa pela qual anteriormente andávamos. Isso dado um espírito de revolta, por sofrer as consequências do prazer. Observe a expressão que estaria usando aqui. Do prazer do pecado. Consequências resultantes do prazer do pecado. Porque o pecado, ele não é ruim. Isso é uma verdade bíblica, como também pessoal. O pecado, ele tem o seu prazer. Senão, como serviria de isca ou manteria alguém sobre essas algemas, se não fosse algo prazeroso? Então, ter um vício é um prazer. Ter relacionamentos ilícitos como adultério, a fornicação e outros, é prazeroso. O engano, o ganho através do engano, da usurpação, do suborno, da mentira, também é prazeroso. E tudo que diz respeito ao pecado, ele sim é prazeroso. Porém, isto é algo enganoso, em que o nosso coração não mantém sobre essas algemas. Porque o próprio Jeremias, ele disse: enganoso e mais perverso que todas as coisas é o coração. Então, muitos permanecem sobre isso, mas aí quando vem, porque Israel, o Judá, estava sobre um momento de prosperidade, que gera prazer. Só que eles viviam segundo o desejo do seu coração malvado. Então as consequências depois veio. Ele pode ser prazeroso o pecado, pelo seu começo e pelo seu meio. Porém o seu fim jamais será prazeroso. Ele será amargo e ele poderá também ser, irreversível essas consequências. Como foi o caso que mencionamos do rico e de todos quanto parte dessa vida em meio ao sofrimento, onde muitos ali partiram. Muitos morreram em Jerusalém na desobediência. Porém, diante disso, aqueles que ficaram se revoltaram. O que o Senhor espera de nós não é um sentimento de revolta, amados, mas um sentimento de observar os nossos caminhos, nos voltar para Deus em arrependimento e crer
na pessoa bendita do Senhor Jesus e renovar a sua mente à luz da palavra de Deus. E somente a partir daí é que haveremos de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não faça isso. Dependendo da situação que você está vivendo neste momento, considere, avalie, busque a vontade de Deus. Se você é um crente, se você não é um crente, busque se arrepender, se humilhar diante daquele que quer e deseja salvar, porque a vontade de Deus para os homens, diz a palavra do Senhor, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade para serem salvos. Então, não faça como estes contingentes que permaneceram na desobediência e se revoltaram voltando para o Egito, da onde Deus os tinha tirado. Observe isso. Um remanescente judeu no Egito. Egito, o refúgio de alguns judeus. O Egito aparece em diferentes momentos da história de Israel. No dia de Jeremias, mais especificamente após a invasão e destruição de Jerusalém, o Egito serviu de refúgio para um grupo de judeus que, em desobediência à voz de Deus, decidiram ali viver. Uma parte dos judeus que ficaram em Jerusalém se instalou em Migdol, que ficava a leste de Táfnis. Outra parte deles escolheu Nof e a região de Patros. Ao que tudo indica, Patros sediou um encontro de todo o povo que habitava no Egito. Ao que a ira de Deus se acendeu e o seu juízo, olha só, foi proclamado. Então, isso é contundente, né? Essa consequência. O argumento dos judeus. Neste tempo, a idolatria passou a ser parte da constituição familiar deste judeu no Egito. As mulheres, com a anuência dos maridos, ofereciam adoração à chamada Rainha do Céu. A ira de Deus se acendeu e a punição foi anunciada. Ao que estes judeus se defenderam, sob o argumento de que, embora estivesse contrariando ao Senhor, todavia não lhe faltava pão, alegria e tempos bons. Isso é um engano. Isso chama a nossa atenção porque prova que a condição que você vive, amado, você que não é crente, e você tem um bom trabalho, ter uma boa condição financeira, propiciar uma boa escola para os seus filhos, condição de escola paga, e assim por diante, não é um fator que comprova você ter comunhão com Deus, ou você está sob o agrado de Deus. Porque eles criam desta maneira, ele diz aqui, ó, todavia não lhe faltava pão, alegria e tempos bons. Observe esta seta maligna. O teu dia vai chegar. À luz da Escritura, você tenha por certeza isso. Não sou eu que estou ameaçando você. Não sou eu que estou profetizando maldição para a tua vida, de maneira alguma. O texto traz a realidade de que, se permanecermos na desobediência, estaremos sobre o terreno da ira de Deus. E as consequências são inevitáveis, porque quem de nós podemos confrontar aquele que é sobre todos? O mundo é dele, tudo que nele há e todos que nele habitam, amados. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de você que ainda permanece na dureza do seu coração, simplesmente porque você se encontra sob tempos bons, sobre águas brandas. Mas que o Senhor, se você possa tomar decisão antes que essas águas brandas se tornem uma tempestade em que você não vai haver condição, porque não vai estar na força do seu braço a condição de reverter essa condição pela qual você está suscetível a passar, estando e permanecendo no pecado. Terceiro subponto do segundo ponto remanescente judeu no Egito é o juízo divino. A desobediência e a idolatria deliberada foram os principais pecados destes judeus que foram para o Egito, razão pela qual Deus falou sobre o seu juízo. Estes judeus se lembraram dos dias de Manassés e transferiram o mérito da prosperidade desse dia à Rainha do Céu. Jeremias 7,18 faz referência a esta divindade que no Oriente Médio se aplica a várias deusas, e aqui de respeito à deusa da fertilidade, Astarte, ou Star, que de nada mal tinha lhe acontecido. Em meio ao anúncio de seu juízo, Deus não deixou de demonstrar sua bondade e o seu compromisso com o seu povo.
na promessa de que preservaria alguns que conseguiriam escapar. Eis aí uma fagulha da misericórdia de Deus em meio à escuridão, pois ela continua, mesmo quando tudo parece acabado. E por último, terceiro ponto, o ministério continua. A história continua. O remanescente de Judá desobedeceu à ordem divina e, ao invés de ficar em Jerusalém, optou pelo Egito. O tempo passou, experiências foram muitas e profundamente duras para Judá. Contudo, não foram capazes o suficiente para quebrantar o coração desse povo, que optou por continuar no caminho da desobediência. Além da desobediência, esses judeus praticaram a idolatria em níveis inimagináveis, o que mostra sua obstinação e dureza de coração. Deus continuou falando, o profeta seguiu profetizando, e boa parte do povo seguia no mesmo caminho. Definitivamente a história continua, e com ela devemos aprender a reconhecer os seus próprios erros, nos humilhar e clamar a misericórdia divina, que nós comentamos. O ministério continua. Vamos voltar? A história continua. O ministério continua. Dentro da história continua, esta realidade não mudou. Nós observamos estes juízos atemporais, ou melhor dizendo, temporais. Juízos tanto pessoais, sobre vidas e na sua individualidade, como juízo na coletividade. Não negamos essa possibilidade diante de muitas catástrofes que não são fruto do desequilíbrio da natureza, mas do juízo de Deus. O Senhor mesmo diz na sua palavra que é Ele que dá a chuva para amolecer a terra, e é Ele que torna o céu como ferro, para que não haja chuva. E foi um dos juízos, não poucas vezes, que Judá sofreu. Então a história continua que não mudou em nada, amados. A questão das consequências de colhermos somente espinhos e abrolhos está em permanecermos sobre o pecado. Porém, também o ministério continua. A última mensagem de Jeremias foi em 585 a.C., evidenciando a sua perseverança, seu compromisso ministerial, mesmo diante da rejeição de seus ouvintes e da terra estranha em que estavam. Então, faz reflexo ao que nós comentamos. Nós que temos a vocação de pregar o ID, não podemos tomar a questão circunstancial de alguém ou de momento e deixar com que ela promova o desânimo desta vocação. Como se dizendo assim, não quer ouvir, então deixa para aquele que morra, que sofra o juízo. Não é desta maneira. Jeremias, ele representa a figura da pessoa que Deus espera em nós, como servos e ministros de Cristo, como embaixadores do Senhor Jesus, independente e indiferente da questão, e obstante a questão e o momento que alguém possa estar passando, o que nós viemos a estar passando por conta destas rebeldias, como sofreu Jeremias também sobre isso, é seguirmos o exemplo de Jeremias, é permanecer fiel à vocação pela qual o Senhor tem nos chamado. Por isso que Paulo ele diz, sede firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor. O conteúdo desta mensagem confirma a fidelidade ministerial de Jeremias, constatando a longanimidade divina com a dureza de coração do povo e alertando sobre as consequências da idolatria. Há também um forte contraste entre a perseverança do profeta com a fragilidade da fé e do compromisso do povo. Então, o Senhor espera que nós venhamos ser a coluna, né? E a firmeza da verdade. O ministério de Jeremias não se limitou apenas em anunciar as tragédias que estavam por ocorrer pela indiferença do povo com Deus, mas consistiu também na convocação ao arrependimento e à obediência com vista à restauração. Então aqui a conclusão traz outra realidade. O evangelho a ser pregado, nosso Senhor Jesus, nós temos que falar do juízo, do inferno, das consequências, como fez Jeremias, o qual ele não deixou também de apresentar a esperança.
apresentar o caminho de volta, deixando claro que os planos de Deus para todos quanto ouvisse ao Senhor eram plano de paz e não de guerra. E o Senhor tenha misericórdia, amados, de nós, mas que não venhamos só pregar roda, mas precisamos pregar o espinho, amados. Falar primeiramente do pecado e das suas consequências. Como disse Paulo, o salário do pecado é a morte. Vai ver que é o primeiro ponto, é a desgraça, é a tragédia. E culminar, fala do clímax, morte. O salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a salvação mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, observem que todo momento seguia-se a mensagem, né, do juízo e o convite ao arrependimento, como tendo como ponto principal a restauração que seria promovida pelo próprio Senhor. Não é o homem por si só buscar se levantar, mas é compreender a esta impossibilidade da sua inclinação natural para o jovem e se voltar para Deus. Porque como diz o Senhor Jesus, como se diz o apóstolo João, capítulo 1, que todos que o receberam a Jesus, receberam o poder para se tornarem filhos de Deus. Observe que, e o texto também em Hebreus diz, olhai para o Senhor Jesus, o autor da fé e o consumador dela. Então é Deus, começo, meio e fim. Precisamos estar abrigados sobre esta total dependência. Jeremias foi profeta até o final de seus dias, e o mesmo depois da destruição de Jerusalém, ele seguiu em sua missão profética. Que Deus, amados e queridos, adolescentes ou jovens, que Deus, amado e querido jovem, nos abençoe por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, e nos conceda um coração firme, uma âncora na fé e fiel ao compromisso que temos de manter a mensagem como ela tem que ser. A mensagem ela não muda, ainda que a história ela continue. A mensagem ela não pode mudar, porque nela há poder. Por isso que Paulo disse, não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, que é poder de Deus para a transformação de vida de todos aqueles que nele crêem. Pense nisso. Estaremos agora então orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos te agradecer por este momento que até que chegamos, Senhor, com respeito a este conteúdo. Que o Senhor nos concede, ó Pai, sempre fiel à mensagem do Evangelho, independente das circunstâncias e obstante a elas, Pai. Possamos permanecer firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas. Faz isso, ó Pai, na vida de cada jovem. Senhor, que ele reconheça essa necessidade, aqueles, Pai, que porventura se encontrem fora da tua vontade e pelos teus atos providenciais acabaram por chegar até aqui no momento, Senhor, desta lição. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado. Em nome do Senhor.